Olá, eu sou a Carolina Suba. Hoje eu darei continuidade à minha história de como foi ser casada com viciado em pornografia. Né? No vídeo passado eu contei o comecinho do relacionamento, né? A fase do namoro, os primeiros sinais que ele foi apresentando pra mim, que ele tinha essa prática e que eu fui ignorando. Agora eu vou contar o nosso relacionamento a partir do dia que a gente vai morar junto. Eu vou contar no começo, assim, né? Os sinais se tornaram mais abusivos. Vou contar minha história até o momento que eu comecei a flagrá-lo na prática, né? Se masturbando. Ele veio morar na minha casa e logo na primeira semana, morando comigo, um dia a gente namorando, né? Ele tava em cima de mim e eu percebi que ele estava vendo, enquanto a gente estava numa relação sexual, ele estava vendo conteúdo pornográfico escondido de mim, sem o meu consentimento. Porque ele estava em cima de mim e ele olhava para cá, ele colocou o celular aqui para que eu não percebesse. Só que eu percebi, porque ele não olhava para mim em nenhum momento. Ele tava vidrado olhando pra cá e eu lembro que eu não lembro se eu vi a luz do celular refletida no rosto dele, nos olhos, eu não lembro, mas eu lembro que eu percebi. E aquilo me chocou. Eu fiquei totalmente sem reação, eu não sabia o que fazer. E como era o comecinho do nosso relacionamento, a gente tinha acabado de vir morar junto, né? Tinha uma semana só que eu vim morar na minha casa. Eu não queria brigar. Então, eu engoli aquilo, engoli seco, mesmo me causando muito mal. E logo depois disso veio um outro abuso dele, né? Um outro sinal que foi a rejeição. Primeira coisa que eu percebi que ele se afastou, que estava me rejeitando, era a falta de beijo. Ele não me beijava mais. Quando ele chegava da rua, que eu ia beijar ele, assim, ele me dava um selinho, e bem assim, bem afastado, sabe? Não tinha contato físico. E quando eu ia tomar a iniciativa de eu ir beijar ele, eu abraçar, ele me segurava pela cintura, assim. Ele me afastava dele. E aí eu comecei a questionar, né? E quando eu comecei a questionar, ele falava assim: Poxa, eu acabei de chegar da rua, espero tomar um banho, tô suado, é... tô me sentindo sujo, tô com gosto de cinzeiro na boca. Sempre tinha uma desculpa, assim. Chegou um ponto de eu comecei a achar que o problema era eu. Eu falei assim: Puta, meu, eu acho que eu tenho mau hálito. Meu filho chegava em casa e dava umas baforadas na cara dele pra ver se o problema era comigo. E aí, uma hora eu não questionava mais, eu já comecei a reclamar. Já comecei a ser dura, assim, né? E é muito humilhante, sabe? Só faltava eu me ajoelhar, implorar por um beijo. Bom, aí, depois disso, eu comecei a me arrumar mais pra ele, a me produzir mais. Quando ele percebia que eu estava produzida pra ele fechava a cara. Não, primeiro ele fingia que não via, que não me percebia. Quando não tinha mais como negar que eu estava ali de camisolinha pra ele, esfregando na cara dele, passando pra lá e pra cá, quando não tinha mais como ele negar, aí ele arrumava algum motivo, criava uma situação pra gente brigar. Mas a briga não partia dele, tá? Ele criava uma situação para que a briga partisse de mim. Só que quando eu não caía nessa armadilha dele, aí sim ele brigava comigo, ele arrumava qualquer bobagem pra gente discutir. Bom, até que um dia, de madrugada, eu acordo, o que que eu pego? Ele do meu lado, na prática, se masturbando com o celular na mão. Aí eu falei, nossa, mas por que você tá fazendo isso? Ele, tava com tesão. Eu falei, como assim? Eu tô aqui do seu lado. Por que você não me procurou? Ele, não queria te acordar, atrapalhar seu sono, estava dormindo. Desse jeito. Eu falei, não, é um absurdo, né? Porque que homem que faria um negócio desse?
Qualquer marido que dá vontade, ele ia atacar a esposa, né? Ia lá, seduzir ela, fazer ela acordar excitada. Mas não, né? O retardado lá, o loucão. Daí eu briguei com ele. Daí a gente brigou, né? Porque eu não gostei, não gostei mesmo. E depois disso, ele começou a fazer no outro quarto. Quando eu acordava de madrugada, ele estava do meu lado, é batata, ele estava no outro quarto. De manhãzinho eu acordava, ele não estava do meu lado, e às vezes eu pensava, puta, ele saiu para trabalhar. Não, não saiu para trabalhar. Ele estava na prática no outro quarto. E assim, quando eu pegava ele no pulo no outro quarto, a sensação era pior do que quando eu peguei ele do meu lado, de madrugada. Me dava uma coisa assim, eu ver aquela cena de nojo, decepção, sabe? Pra mim era uma cena horrorosa. Além de ser humilhante pra mim, mexer com a minha autoestima, que mexia muito com a minha autoestima. Mas dava nojo de pegar aquela cena, sabe? Até que uma hora ele começou a ir pra casa da mãe dele pra fazer isso. Lá no antigo quarto dele, pra ter mais privacidade. E aí teve uma vez que a mãe dele me ligou falando pra eu ir lá almoçar lá, que ele já tava lá. Ah, vem almoçar aqui, fulano tá aqui, vem cá. Aí eu fui, cheguei lá, entrei no antigo quarto dele, o que que eu vejo? Ele dormindo peladão lá, o ar-condicionado ligado, porque tinha um ritual, sabe? Ele tirava toda a roupa, ligava o ar. Aí tava dormindo lá com uma barriga melecada e um tablet do lado dele. Aí eu fiquei encasquetada com aquele tablet. Comecei a insistir pra ele me dar a senha, ele não quis me dar, discutimos feio. E aí, uma hora eu falo que, né, sobre esse tablet num próximo vídeo. E aí ele me falou uma coisa, além de ele me chamar de controladora, chata, insuportável, ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Isso é normal, todos fazem, eu só não escondo. No vídeo passado, eu falei muito sobre os sinais. Agora eu vou falar sobre essa frase dele, né? Que isso é normal, todos fazem, eu só não escondo. Não, nem todos fazem. Mas concordo que a maioria dos homens diz respeito às mulheres de alguma forma nesse sentido. E assim, uma coisa que eu não aguento mais são as mulheres darem um troco na mesma moeda. E o homem continua no mesmo lugar, com os mesmos hábitos, com os mesmos comportamentos, se escondendo, dando como desculpa que é instinto masculino. Sabe? O animal age por impulso, o homem age por escolha. Quanto mais forte for o instinto, maior é o convite para evoluir. Então, assim, como eu já falei como eu falei no outro vídeo e eu volto a repetir aqui, a gente não tem controle sobre o outro. A gente não vai conseguir mudar ninguém. A gente não tem controle com nada que é fora, nada que é externo nosso, né? A gente não consegue controlar o clima, a gente não consegue controlar nada que tá fora. Somente os hábitos dos outros, pensamento, comportamento, o que, que eles vão pensar de nós. Então, mas a gente consegue ter controle sobre nós mesmas. A gente consegue controlar nós. E já que a gente consegue controlar a nós mesmas, por que aceitar uma pessoa que não tem autocontrole? Por quê? Sabe, a traição ela não começa do nada. A traição ela começa aqui. E aí a gente não tem que se preocupar. Será que isso vai acontecer? Não. Se pergunta quando vai acontecer. Não questione se vale a pena ficar com um cara desse para sempre. Questione se você consegue viver para sempre sendo a metade de si mesma, tá? Vou deixar isso como reflexão. No próximo vídeo, eu vou começar a falar das coisas que ele começou a fazer dentro do relacionamento e das consequências, né? Como eu comecei a reagir
e as consequências de tudo, tá? Até o próximo vídeo.